Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 45. Salmo 45. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Salmo 45. Salmo 45 está escrito assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha minha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Aos mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração. Deus, obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor fale com os nossos corações essa noite. Abençoe a mim que estarei trazendo essa palavra. Que o Senhor coloque, Deus, as palavras certas, Deus, nos meus lábios, para que a palavra de Deus seja, Deus, transmitida com clareza a todos nós. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto, como nós podemos perceber, ele retrata de um casamento, né? E quem não gosta de participar de um casamento, de uma festa de casamento? É um momento, né, de muita alegria, um momento de muito regozijo, é um momento que você se sente especial porque você foi convidado por alguém, então alguém considera você especial e queria dividir esse momento, né, com você, esse momento de casamento com ele. Realmente é feito, né, uma grande festa, uma imensa. E os judeus também consideravam esse momento de casamento muito importante. Uma festa, assim, muito bem feita. Eles se alegravam muito, o povo de Israel. Aliás, o povo de Israel sempre gostou de festas, de fazer festas na presença do nosso Deus. Acha um pouco tedioso a leitura de livros como
Êxodo, Levítico, Números, mas eu acho incrível essas leituras, porque esses livros são cheios de festa. É muita festa, é festa da Páscoa, é festa dos pães asmos, é festa do Pentecostes, é dos tabernáculos, festa e festa e festa. Um povo fazia muita festa. E o casamento, meus irmãos, era muito importante também. Era muito celebrado com muita alegria. Só que o casamento que é retratado aqui é mais importante ainda, porque não é um casamento comum, mas é um casamento de um rei. É um rei que está casando. Então você imagina a dimensão dessa festa, a proporção dessa festa. É um grande rei que está se casando. Só que lendo esse texto desse rei que está se casando, existe, estudo esse salmo, um questionamento. Quem seria esse rei? Quem é esse rei que está se casando? Que casamento é esse? Algumas pessoas acreditam que esse rei aqui seria o rei Salomão, considerando, né, que o rei Salomão ele se casou algumas vezes, né? Vocês podem ver pelo menos umas 700 vezes, isso não é exagero, isso é de fato o que aconteceu. Então talvez poderia ser o casamento do rei Salomão, até pela pompa, pela riqueza que é descrevido aqui, tanto ouro, tanto perfume, tanta riqueza, só poderia ser o rei Salomão. Algumas pessoas acreditam que poderia ser o rei Salomão. Mas se você reparar bem, não pode ser o rei Salomão, porque o rei que está sendo tratado aqui é um rei guerreiro, é um rei de guerra, é descrito como um herói, é um rei que entra armado no seu casamento. E se vocês conhecem bem a história do rei Salomão, ele não era um rei guerreiro, ele não mexeu com guerra. O período dele foi um período sem guerras, então não faz sentido ser o próprio rei Salomão. Certamente é algum rei da dinastia davídica, é algum rei descendente de Davi que está sendo descrito aqui, algum rei da linhagem real do rei Davi. E aí surgem mais especulações. Será que poderia ser o próprio Davi, já que Davi também era um rei guerreiro? Talvez poderia ser Davi, ou talvez Roboão, Jeroboão, ou Roboão, Asa, Abias, ou Ezequias, ou Josafá. Alguns desses teve lá a sua proeminência, mas se você continuar lendo, não pode ser nem Davi, nem Roboão, nem Abias, nem Asa, nem Josafá, nem nenhum desses. Sabe por quê? Porque no versículo 6, esse rei é chamado de Deus. Veja, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então esse rei aqui é o próprio Deus. E só tem uma pessoa que se encaixa nessa descrição que eu falei aqui. Se você deu uma olhada no boletim, na última página do boletim, no canto inferior direito, se eu não me engano, está a liturgia do culto, que são as coisas que acontecem no culto, está o título do sermão. E no título do sermão eu já dei a resposta. Está escrito Cristo e sua noiva. Esse rei, meus irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Esse salmo está descrevendo o Senhor Jesus, né? E a sua noiva. Vamos estar falando sobre isso. Somente Jesus que se encaixa aqui. Agora que a gente já sabe quem é esse rei, vamos ver o que o Salmo fala sobre ele, como esse Salmo descreve. O salmista, meus irmãos, ele começa escrevendo muito feliz. Ele diz que o seu coração está transbordando de boas palavras. Ele está inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse texto. Então ele diz, o meu coração, ele transborda, ele está transbordando de boas palavras. E ele consagra o que ele escreve ao rei. E mais do que isso, ele diz que a língua dele nesse momento é como uma pena de um habilidoso escritor, uma pena para escrever, para descrever esse rei maravilhoso que é o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele vai dizer aqui, falando sobre esse rei, que esse rei, que é Jesus, ele tem uma beleza e uma majestade incomparável. É uma beleza e uma majestade
incomparáveis ele descreve aqui. Olha o versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Às vezes a gente, quando vai falar de Jesus, a gente lembra do estado de humilhação de Jesus. Aquele texto de Isaías 53, que fala que ele veio humilhado, que ele não tinha nenhuma beleza, nada que a atraísse. Mas esse texto aqui está falando da outra fase, da outra parte, que é a exaltação de Jesus. Jesus, depois que ele ressuscitou e veio glorioso, uma glória tão grande que nem os seus discípulos de cara o reconheceram, nem as mulheres que o acompanhavam. Uma beleza e uma majestade grandiosa que esse rei, ele possuía. Esse texto está falando do estado de exaltação de Jesus quando ele vai vir na sua segunda vinda. Jesus não vai vir, meus irmãos, humilhado. Jesus não vai vir sem nenhuma beleza, mas ele vai vir como o mais formoso dos filhos dos homens. E a beleza dele não é só uma beleza externa, que também é a beleza dele, mas uma beleza interna. Dentro dele é uma beleza não só de aparências, mas é uma beleza também de caráter. Jesus é diferente do rei Saul. A Bíblia elogia a beleza do rei Saul, diz que o rei Saul era belo, era formoso, mas por dentro ele não soube seguir a Deus. Jesus é diferente, é uma beleza por fora, mas também é uma beleza interna. O mais belo, meus irmãos, dos filhos dos homens. É assim que ele se apresenta. Mas a beleza de Jesus aqui não é só a aparência dele, não é só por dentro, mas também o jeito que ele fala. Ele conquista as pessoas no seu jeito de falar. Se você já participou de alguma entrevista de emprego ou já foi um entrevistador, você sabe, a pessoa, a primeira coisa que você observa é a aparência, é a forma, a apresentação, a forma como a pessoa se apresenta na entrevista. Você não vai de qualquer jeito na entrevista, você vai bem apresentado. Mas também o jeito de falar. Quando uma pessoa ela fala bem diante do entrevistador, ela já está muito à frente dos seus concorrentes para aquela vaga. Então, a forma de Jesus falar impressiona. Veja o que ele diz, ainda no versículo 2, nos teus lábios se extravasou a graça. O jeito de Jesus falar é um jeito gracioso, um jeito, meus irmãos, que extravasa a graça do Senhor nosso Deus. E isso é confirmado lá em Marcos, capítulo 1, versículo 22, quando fala que as pessoas elas se maravilhavam da doutrina que Jesus ensinava, porque ele não ensinava como os escribas. Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. E o jeito dele falar maravilhavam as pessoas como alguém diferente do que eles ouviam, mas alguém que falava com autoridade, mas alguém que fala com graça. O nosso Jesus, ele nos ensinou a palavra de Deus de uma forma graciosa, de forma que extravasou dos seus lábios, dos seus amados lábios, que nos ensina, meus irmãos, a viver conforme a palavra de Deus. Então esse rei é um rei belo, é um rei formoso, é um rei, meus irmãos, amável, é um rei que a noiva se apaixona por esse rei maravilhoso, por esse rei belo, por esse rei que fala bem, por esse rei que fala graciosamente. A igreja, meus irmãos, ela foi grandemente abençoada, ela se apaixonou por esse rei. Mas além da beleza, o Salmo vai descrever que esse rei é um rei guerreiro, é um rei, meus irmãos, de guerra, é um herói de guerra. Olha o versículo 3, acompanhe. Cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Esse rei, meus irmãos, é um rei que entrou no seu casamento armado.
Ele entrou, meus irmãos, com armas de guerra. É um rei, meus irmãos, que entrou no seu casamento com a espada na cintura. Não sei se vocês já viram casamentos de militares. O casamento de militares chama atenção, é bem especial. Por quê? Porque eles não entram, simplesmente com um terno, mas eles entram fardados, como se eles estivessem prontos para a guerra, com espada, de gala na cintura, uma roupa de guerra, uma roupa bonita, mostrando que ele está pronto para defender a sua noiva, para proteger a sua noiva, pronto para a guerra, pronto, meus irmãos, para o combate. Então, Jesus, meus irmãos, ele entra no seu casamento dessa forma, como um herói de guerra. Ele entra com armas de guerra. O Salmo 24 vai falar que o Senhor é forte e poderoso nas batalhas. É um rei que é poderoso. Ele é chamado de Senhor dos exércitos. Meus irmãos, não existe nada nesse mundo que pode contra o nosso Deus. Não existe nada nesse mundo que é mais poderoso do que o Senhor Jesus. Por isso ele entra no seu casamento não humilhado, não subjugado, mas ele entra como um guerreiro armado, pronto para a guerra. E o que ele faz? Ele chega, meus irmãos, está no verso 4, na sua majestade, cavalgando prosperamente. E por que ele cavalga? Para que ele está cavalgando? Qual é a causa que ele luta? Está dizendo, ele luta pela verdade e pela justiça. É um rei justo, não é um rei autoritário, aquele rei que quer prejudicar as pessoas que o servem. Não, mas é um rei que está lutando pela justiça, pela verdade e pela justiça. E ele vem buscar a sua igreja com poder. A igreja, meus amados, não pode se sucumbir ao relativismo moral que o mundo ensina lá fora, que não existe mais certo e que não existe mais errado. Não é isso que o mundo ensina hoje? O mundo ensina do jeito que você quiser. O jeito que você achar, viva da forma que você quiser, porque não existe certo nem errado. É assim que o mundo ensina para nós. Mas a palavra de Deus está dizendo que esse rei, ele cavalga pela causa da verdade e da justiça. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque existe uma verdade. A verdade não é relativa. Existe uma verdade e esse rei, ele cavalga por essa causa, pela causa da verdade e pela justiça. Ele é um rei justo. Além disso, ele diz no verso 5 que as setas desse rei são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei e os povos caem submissos para sempre. Amados, o que esse texto está nos dizendo é maravilhoso, porque Jesus aqui, que é esse rei, ele tem umas setas agudas que penetram no coração dos inimigos do rei e fazem com que esses inimigos se caiam submissos a ele, caiam submissos a Deus. Se nós refletirmos a vida de cada um de nós aqui presentes, nós vamos ver que antes da nossa conversão, éramos inimigos de Deus. Talvez temos aqui na nossa noite pessoas que há uns anos atrás, ser crente para ele poderia ser uma coisa impensável. A pessoa podia querer ser tudo, menos crente. Aquele coração duro, aquele coração que não quer saber de Deus de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus diz que esse rei, esse guerreiro é tão poderoso que ele tem setas agudas, que ele consegue penetrar o coração dessa pessoa e fazer com que ela caia submissa a ele, independentemente da forma como ele está, porque ele é poderoso, ele pode fazer isso. Se um dia você está aqui, foi porque esse rei te conquistou e ele te trouxe submissa e você caiu prostrado aos pés desse rei. Não foi isso que ele fez com Saulo de Tarso? Quando estava caminhando para Damasco, ele era inimigo de Deus, ele queria destruir a igreja.
mas Jesus fez ele cair no chão, submisso a Jesus, e a vida dele foi mudada para sempre, e assim ele fez com a nossa vida, e assim ele pode fazer com muita gente. Se você conhece, meus irmãos, pessoas que hoje não temem a Deus, que hoje estão com o coração endurecido, saiba que Deus é poderoso para fazer essa pessoa cair submissa aos seus pés, porque Ele é um rei, guerreiro e poderoso, e as suas setas são agudas e pode penetrar qualquer coração. O quão duro que seja, Jesus pode entrar na casa dessa pessoa e fazer com que ela caia submissa de joelhos. E isso serve para ímpios e para justos. Os justos já caíram de joelhos diante de Deus. E aqueles, meus irmãos, que decidirem viver a sua vida inteira aqui nesse mundo sem se submeter a Jesus, aqueles que decidirem, meus irmãos, viver o período que eles viverem aqui sem se obedecer a Cristo, haverá um dia também, o glorioso dia, o grande dia, em que essas pessoas também vão cair submissas a Jesus e vão confessar que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós servimos e é esse que vem buscar a sua noiva no grande dia do casamento. O verso 7 diz que esse rei, ele ama a justiça. Jesus tem prazer na justiça, mas ele também odeia a iniquidade. Por ser justo, ele odeia a iniquidade. Ele odeia, meus irmãos, aquilo que nos afasta dele. Como ele vai dizer lá em Apocalipse para as igrejas, ele vai dizer que ele vai elogiar uma determinada igreja, dizendo, olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. E o que eram as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas, eles pregavam que você podia ser crente e viver como se não fosse. Você podia ser crente e viver na iniquidade. Mas Jesus vai dizer que odeia esse tipo de ensinamento que estava sendo ensinado, porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, meus irmãos, todos os povos da terra se submeterão. O seu reino é universal, o seu reino abrange todo o mundo. Continuando, o texto vai dizer que, por causa disso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse texto, meus irmãos, prova que o Antigo Testamento foi de fato inspirado por Deus. Porque uma pessoa só com o entendimento do Antigo Testamento, ela não tinha revelação suficiente para escrever esse versículo aqui. Ela não tinha como chegar a essa conclusão, porque eles não conheciam a Trindade de forma clara. A Bíblia não estava completa, eles só tinham o Antigo Testamento. E ele vai dizer uma coisa que a gente ouvindo parece um pouco incomum, ele vai dizer, Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele está falando que esse rei é Deus. E aí ele está dizendo que esse Deus tem um Deus? Que confusão é essa? O que ele está querendo dizer? E esse Deus ungiu a Deus com óleo de alegria. Sabe o que está sendo descrito aqui? Está sendo descrito a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo atuando aqui juntos. Né? Esse versículo aqui ele vai ser concretizado lá no batismo de Jesus, quando ele é batizado lá nas águas por João Batista, né? E desce o Espírito Santo e o Pai fala, este é o meu Filho amado. Esse texto está profetizando isso. Deus, o teu Deus, te ungiu. Aqui nós podemos ver a Trindade. E veja, o Pai, ele está ungindo o Filho a Jesus com o óleo da alegria. Nós temos aqui o Pai, o Filho e a unção é o Espírito Santo. Por isso, Jesus ele é chamado Cristo, porque Cristo é uma palavra grega que significa simplesmente ungido. Ungido. Então, toda vez que você ouvir a palavra Cristo, na verdade é ungido. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus foi ungido. O Catecismo Maior de Westminster ele vai dizer o seguinte, que Jesus ele é chamado de Cristo porque ele foi ungido
com o Espírito Santo acima de toda medida e plenamente revestido com toda autoridade e poder. Ele foi revestido, ungido pelo Espírito Santo, e olha o texto aqui, como a nenhum dos seus companheiros. Ninguém recebeu uma unção tão grande do Espírito Santo como o próprio Jesus recebeu. Ele foi ungido acima de toda medida, como o Catecismo Maior fala, acima de toda medida, e a Bíblia vai dizer, como a nenhum dos seus companheiros. Uma unção, amados, grandiosa, uma unção poderosa do Espírito Santo. Mas a gente caminhando, a gente chega em mais um texto que chama muito a nossa atenção, porque o salmista ele vai falar do cheiro da roupa desse rei. Ele não se contenta em falar somente sobre a sua beleza, sobre as suas armas de guerra, sobre a sua unção, mas ele fala do cheiro. Olha o verso 8. Todas as suas vestes recendem mirra, aloés e cássia. As roupas desse rei, elas têm um cheiro. E o cheiro é de mirra, aloés, cássias. Essas especiarias aqui mencionadas são especiarias preciosíssimas, valiosíssimas naquela época. Era algo assim, de fato, digno de um rei. E esse rei, ele entra com esse cheiro no seu casamento. Um cheiro que chama a atenção. Um cheiro de mirra, de aloés e cássia. Mas tem uma coisa, amados, muito interessante nessas especiarias aqui, que ele faz questão de citar o nome. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 33, vai falar sobre um óleo, que era um óleo santo da unção. E esse óleo, ele só podia ser usado nos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam usar aquele óleo. Era o óleo que eles recebiam quando eles eram consagrados. Eles recebiam aquele óleo. E não só os sacerdotes, mas também os utensílios do templo. O templo era ungido com aquele óleo. E as especiarias, duas das especiarias que eles citam aqui, são as mesmas especiarias que são citadas nesse óleo. É a mirra e a cássia. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o cheiro desse rei, o cheiro da roupa desse rei, tem cheiro de sacerdote. Ele tem cheiro do templo, cheiro da presença de Deus, o cheiro que os sacerdotes sentiam quando eles estavam servindo e ministrando na presença de Deus, o cheiro que eles eram ungidos, e era só o sacerdote que tinha ungido, que era ungido com esse óleo. Se outra pessoa fosse ungida com esse óleo aqui, ela deveria ser punida com a exclusão do povo de Israel. Ela era eliminada do povo de Israel, porque era um óleo só para os sacerdotes. Então Jesus ele tem um cheiro, um odor de sacerdote, mostrando que esse rei não é apenas um rei, mas ele é também um sacerdote. E o livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sacerdote único e perfeito, porque ele entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos, e ofereceu a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados. A roupa desse rei tem cheiro dos sacerdotes que entram no templo para louvar a Deus, para servir a Deus. Jesus, ele é o nosso sacerdote. Amados, agora depois dele falar desse noivo maravilhoso, agora ele vai falar da noiva que está entrando nesse casamento. Ele descreveu o noivo, o cheiro, a beleza, a fala. Agora ele vai falar da noiva que entra nesse casamento. Se Jesus é o noivo, quem é a noiva? A igreja. Se Jesus, agora ficou fácil, né? Se Jesus é o noivo, quem é a noiva? A igreja. E eu gosto, meus irmãos, dessa ilustração de Jesus sendo considerado o noivo e a igreja a noiva, dessa comparação, porque isso mostra uma coisa. Primeira coisa, compromisso. O noivado é um compromisso em que o noivo assume um compromisso com a noiva, que ele vai casar com ela. E nesse período de noivado, nem o noivo nem a noiva
não podem se envolver com outras pessoas. A noiva não pode ir atrás de outros homens, ela está comprometida, ela está aguardando o dia do noivo ir lá na casa dela, buscar ela, para eles se casarem e viverem juntos. É um compromisso. Sabe o que significa, meus irmãos? Que a gente precisa assumir um compromisso com Deus. Vida com Deus não é só, eu acredito em Deus, e não querer congregar, e não querer estar na casa do Senhor, e não querer batizar, e não querer assumir um compromisso público da igreja que quer segui-lo, porque a Bíblia compara como um noivado. Então é necessário assumir um compromisso. Fidelidade também, porque a noiva ela tem que ser fiel ao noivo e o noivo fiel à noiva. É interessante que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia mexer com outros deuses, com falsos deuses, Deus comparava esse pecado como uma traição, como um adultério. Se você ler, por exemplo, o livro de Oséias, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele compara a idolatria como uma traição. Por quê? Porque foi feito um compromisso que o povo de Israel ia servir a Deus. Então, quando eles se mexiam com outros deuses, é como se uma noiva fosse mexer com outros homens e não com o seu noivo. Então, essa ilustração é muito interessante, ela fala muito conosco sobre esse relacionamento de Jesus e a igreja que ele tem com a sua noiva, que é a igreja. Outro exemplo é que a noiva, meus irmãos, quem já passou por noivado, no período de noivado, a noiva ela só fala no casamento dela. Já conversaram com noiva, preparando o casamento? Ela só fala no casamento dela. Ela fala como é que vai ser, e os convidados, e a vida dela é esse casamento, como se resumisse só naquele casamento. E ela está muito feliz, e ela gosta de conversar com o noivo, ela manda mensagem para o noivo, ela está apaixonada pelo noivo. E nós, como noiva de Cristo, será que a gente tem ansiado a volta dele? O dia glorioso que nós vamos nos encontrar com ele e morarmos com ele para sempre, como num casamento? Nós temos, meus irmãos, olha quantas mensagens não lidas aqui do noivo. Quantas mensagens não lidas, e às vezes a gente nem lê, passa o dia inteiro e não quer ler nenhuma mensagem, mas se tivesse noiva e o noivo manda uma mensagem, é a primeira coisa que você quer ver. Mas olha só quantas mensagens não lidas tem aqui do noivo. Corra e vá ler as mensagens que o noivo está mandando para você. Você fala com o seu noivo? Imagina uma noiva que não fala com o noivo. Isso não existe. A igreja precisa ter intimidade com Deus em oração, falar com Ele, porque Ele fala conosco. Então a igreja, como noiva, precisa assumir uma postura de noiva. E assim como eu falei, a noiva ela só pensa no dia do casamento. Às vezes a gente vive a nossa vida inteira e não pensa no céu, nas grandezas do céu, na glória que vai ser viver no céu. Parece que a nossa vida é só aqui e a gente não pensa na eternidade. Mas a Bíblia nos encoraja a viver pensando, meus irmãos, nessa vida que teremos, o grande dia em que o noivo vai encontrar-se com a noiva. E o que ele fala para a noiva? Está no versículo 10. Ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Primeira recomendação. A noiva, quando ela vai casar, no dia do casamento, o que ela faz? E o noivo também, o que a Bíblia diz? Deixar o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Não é isso que está escrito? Então, a noiva aqui que vai se casar com Cristo, ela precisa deixar para trás a sua vida antiga, o velho homem, os seus velhos hábitos, as suas velhas práticas. Ela precisa viver agora uma nova vida. Não dá para servir a Deus vivendo uma vida de descrente. Tem que servir a Deus vivendo uma vida temente a Deus. Não tem como, amados irmãos, viver uma vida vivendo com Deus e vivendo como se não tivesse se arrependido, tivesse crido. Por isso que fala, esquece o teu passado. Agora é vida nova. Agora é vida com noivo. Imagina uma noiva se casar e ficar falando, eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu quero voltar para a casa da minha mãe. Como era bom. Esse casamento vai ter muito problema, não é verdade? E a Bíblia condena isso. Mas sabia que
o povo de Deus tem feito isso muitas vezes. Quando Deus tirou Israel do Egito, o que eles ficavam falando para Deus? Eu quero voltar para o Egito. Ah, mas lá no Egito era muito bom. Lá no Egito tinha isso, tinha aquilo, tinha isso e que... E não queria viver a plenitude da vida com Deus. Muitas vezes a gente se converte a Deus, mas está com o coração lá no mundo. Se converte a Deus, mas está com o coração lá na vida pecaminosa. Mas a Bíblia está dizendo, esquece essas coisas, porque agora você vai ter uma vida nova. E ele vai dizer, o rei ele vai cobiçar a sua formosura, pois ele é o seu Senhor. Inclina-te perante ele. Aqui a igreja se submete. A igreja ela é submissa ao noivo. Ela submete-se a Jesus Cristo, porque Jesus ele deu a própria vida para ela. E tudo que Deus faz para ela é bom. Então a igreja, amados, ela é submissa a Jesus. Tudo que a gente faz na igreja e na nossa vida tem que estar em obediência a Jesus. Nós não podemos fazer nada que Jesus nos ordenou. As igrejas precisam estar submissas a Deus, submissas a Jesus. As lideranças das igrejas têm que estar submissa a Deus, têm que estar submissa a Jesus. Uma liderança de uma igreja não pode fazer aquilo que Deus não permite. Ele não tem autorização, porque a igreja ela é submissa a Deus, submissa ao seu noivo. E aí, amados, o texto vai caminhando e no versículo 13 vai dizer: toda a formosura é a filha do rei. No interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Serão trazidas à tua presença. Aqui, meus irmãos, é a noiva adentrando no casamento para encontrar o seu noivo belíssimo, com roupas de guerreiro, armado, poderoso, que resgatou, que salvou aquela noiva. E ela entra bonita, adornada, como a nova Jerusalém descendo dos céus. Como noiva adornada, o texto vai dizer para nós. A noiva ela vai entrando. Esse é o dia glorioso em que nós seremos conduzidos à presença de Jesus, à presença dele, para o grande casamento. Por isso que Jesus compara com um casamento, porque nós sairemos para viver com ele para sempre, assim como uma noiva sai e vai viver com o noivo para sempre. Que nós possamos ansiar esse dia, buscar esse dia, desejar esse dia, amar esse dia, o dia em que a noiva vai encontrar o seu noivo e morar com ele para sempre. Essa é a palavra, meus irmãos, para hoje, que ela entre nos nossos corações como setas agudas e nos façam cair submissos a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Como noiva, vamos pedir que possamos realmente ser uma noiva pura, não é? Já fomos lavados e remidos no sangue do Senhor. Agora temos que manter, obedecendo à vontade do Senhor, servindo Ele. E nessa oração nós já concluímos, os trabalhos e damos prosseguimento, porque tem mais trabalhos aí à frente. Senhor, muito obrigado por este momento tão especial, Senhor Deus, tanta coisa boa. Louvar o Senhor, te adorar, ouvir a tua palavra, é muito gostoso para nós, noiva do Senhor. Muito obrigado e que possamos realmente, Deus, nos lavar as nossas vestes e alvejá-las no teu sangue, Jesus. Vamos servir o Senhor de verdade, nos capacite, nos ajude a fazer isso, Senhor amado, que essa igreja aqui seja santa. Possamos fugir de toda aparência do mal, que só assim que nós vamos crescer em graça, em números, em todos os sentidos, Senhor. Nós precisamos obedecer, de fato, a tua santa palavra, Senhor. Nós pedimos uma semana abençoada para nós, para os nossos familiares, a Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-los, restaurá-los nesta semana, e o Senhor abençoe os nossos trabalhos semanais. Deus, que possamos estar juntos, ó Deus, interessados no crescimento da igreja, na comunhão, na santificação, e assim possamos ir prosseguindo na graça do Senhor. Nos dê um retorno abençoado, uma noite
abençoada também, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, ide em paz e que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações e o conforto e a alegria do Espírito Santo esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.